Paquita, loura burra. Desventure Camp é uma série que tem muitos personagens bons e muitas merdas, muitos personagens horrorosos. Eu já fiz um vídeo sobre a Gretchen e a Ali, então vamos fazer outro, né, nessa mesma pegada, mas dessa vez não sobre ser superestimado, e sim sobre o personagem ser burro. Vamos falar um pouco sobre a Ashley nesse vídeo, sim, a Ashley. Vamos falar sobre basicamente como a Ashley é a personagem mais burra de Desventure Camp. Então se bora comigo nessa jornada, let's go! Assim, é difícil falar da Ashley, mas temos que começar pela primeira temporada. E temos a primeira burrice. Bem, no episódio 2, basicamente, o Will e a Fiore estavam no paredão e eles basicamente isso que acontece porque a Fiore se demonstra ser um monstro como pessoa e o Will é o único que percebe. Então ele tenta avisar a aliança deles, que coincidentemente é a aliança mais disfuncional do programa, até porque é uma aliança de top 4 pessoas que basicamente não sabiam o que era um jogo. Um era medroso demais, outro era uma loira burra, o outro é um riquinho e a outra é uma escoteira. Sendo que essa escoteira era a única que poderia ir longe. A Lil foi desperdiçada? Talvez. Mas ninguém se importa. O vídeo não é sobre ela, o vídeo é sobre a Ashley. Então aí, basicamente, no paredão, o que a menina me faz? Era ou votar no Will ou votar na Fiore. É lógico, né? Ela votou no Alec. Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Sim. De todas as opções possíveis, ela quis votar no Alec. É mole. E por conta desse voto desperdiçado, o Will saiu. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Quando a Ashley tem que salvar uma votação, você sabe que ela vai salvar pro lado oposto que ela tá. Porque a menina é tão filha da puta que ela não consegue fazer nada. Aí tem aquele. Aí vamos ter o episódio 4 que. Bem. A Fiore queima as coisas de todo mundo. E aí, com o tempo, entre os episódios 2, 3, 4 e 5, a Lil e a Ashley vão começando a desconfiar da Fiore aos pouquinhos. Beleza, tudo legal até aí, tudo de boa. Só que o problema é que a Fiore é bem mais esperta que as duas, até porque ser mais esperta que a Ashley não é muito difícil. Porque, né, qualquer um é mais inteligente que aquela loira burra. Até porque, por exemplo, a Lindsay também é uma loira burra. A diferença é que a Lindsay sabia jogar o jogo, tá ligado? Tinha uma diferença pequena, que a Lindsay foi subestimada em muitos momentos. A Ashley é superestimada em muitos momentos. Até que no episódio 5 ela quer basicamente revelar pra todo mundo o que tem no diário da Fiore. Ou ao invés de conversar pessoalmente com a dona Ellie, o que a mina faz? Ela expõe pra todo mundo, incluindo a Fiore que estava ali. Ou seja, obviamente esse plano não ia dar certo. Fora que a Ellie também já sabia como era a Fiore, inclusive. Ela já sabia, ela já tinha visto as coisas que a Fiore tava fazendo. E a Ellie tava quieta no canto dela, porque era muito mais benefício ela ficar quieta e voltar junto com a Fiore e com o Alec, do que propriamente seguir as estratégias burras da Ashley. Porque, basicamente, a Ashley nunca ajudou ninguém no quesito estratégia. A mina é tão inútil nesse ponto. E, basicamente, ela é eliminada no episódio seguinte. Justamente, tá ligado? Fazendo basicamente um jogo estratégico terrível e sendo provavelmente uma das piores personagens da temporada. E com certeza o ser humano mais burro que eu já vi. Mas não acaba aqui não. Temos o All Stars ainda. Vamos falar do All Stars agora? Alô? Alô, eu queria falar com o Antedegemon. Com quem? Com o Antedegemon. Quem? Antedegemon. E no All Stars o bagulho é mais em conta. Já que aqui a Ashley ela dura bem mais que na primeira temporada, a gente tem um histórico a mais pra falar dela aqui. Vamos começar pela votação do Hunter. Sim, nesse caso, mudaria completamente o jogo se o Hunter tivesse ficado. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo sobre isso. E aí, vamos concordar, né? Pelo amor de Deus. Vamos concordar que o Jake também não ajudava muito, até porque o Jake do início do All Stars é basicamente o da primeira temporada, só que com uma noção de voto maior e com o Tom. Então, foda-se o Tom, rapaz. Se o Jake fosse homem de verdade, teria ficado solteiro no final, tá? É só avisando aqui aos desavisados.
Basicamente, nessa votação, o time magenta perdeu de novo por conta que, basicamente, a Fiore é muito lerda e lenta por ser uma criança e eles perdem o desafio, daquele desafio lá, que eles têm que fazer aquela gincana toda lá. E aí sobra Rhea e Fiore no final, só que a Rhea queria ganhar a recompensa, né? A Rhea sempre pensando nos outros, como sempre. E aí, na votação, a Ashley pensa, mano, até Zalha e o Hunter parecem ameaça. Vamos votar nele. E a Fiore ouvindo isso, se aproveitou e, claro, votou no Hunter. É sério que uma aliança de 3 pessoas, que nunca foi uma aliança que seria uma ameaça, que na real poderia contribuir com os heróis, votando nos personagens mais vilanescos da temporada, ela simplesmente eliminou basicamente o cara que faria o time magenta ser praticamente invencível em desafios físicos, por uma criança que estava totalmente nerfada nessa temporada, porque todo mundo já sabia o jogo da Fiore. Inteligente demais a Ashley, cara. Cara, é impressionante, velho. O Hunter tem uma das eliminações mais bosta do jogo porque a Ashley conseguiu ser burra. É o estereótipo da menina que mora na fazenda, que é gostosa e burra. É como diria aquela música do Gabriel Pensador. Loira burra. Puta que pariu. Então, vamos prosseguir. Porque tem mais. Vamos começar que basicamente a Fiore depois sai... depois do Hunter, né? Claramente. Porque não tinha muito o que fazer, tá ligado? Ou tirava a Fiore, ou mandava a Ashley pro asilo, né, cara? Porque depois de outra derrota cachapante, e aí a Fiore sai. Tá bom que aquele desafio quem perdeu foi mais culpa do Jake, mas a Fiore não tinha nem força pra fazer nada naquele desafio. Então basicamente ela é uma inútil. Eles tiram a Fiore do jogo, e aí começa esse probleminha. Vamos começar que tem o desafio da nave espacial, que se não fosse pelo Jake... eu ainda culparia a Ashley, porque a Ashley tava cansada das brigas de criança, só que ela não conseguia separar. E isso já mostra um dos problemas da Ashley maiores. Ela não consegue manter grupos unidos. Ela é incapaz de conseguir manter uma relação fiel com 3 ou mais pessoas. Ela se demonstrou fraca demais nisso e conseguiu ser provavelmente a personagem mais merda nesse quesito, já que ela não consegue fazer bons ambientes. E isso atrapalha demais, cara. Sério, atrapalha demais. O episódio da nave espacial é com certeza o episódio que praticamente, se não fosse pelo Jake ser um arrombado com o Aiden, eles teriam perdido de novo. E provavelmente teriam voltado na Ali. Que seria injusto, inclusive, já que a Ali pelo menos tinha feito algumas coisas ali. Mas depois desse episódio, a gente não tem mais nada pra comentar. Até porque, basicamente, o time magenta consegue ter uma reta final um pouquinho melhor. E aí a gente chega na fusão. E rapaz... bem, basicamente como estava o panorama, tinha um empate entre 5 heróis e 5 vilões. Só que aquilo, você acha mesmo que a Ashley tem capacidade de fazer um grupo se unir? Até porque essa mina só ficava grudada no Jake e basicamente defendia todas as merdas que o Jake fazia, ou basicamente só criticava os outros, ou só ia com o Jake também. Ela era tão inútil que ou ela fazia o Jake fazer merda, ou se o Jake fizesse merda ela não interrompia, só ia junto. Personagem brilhante a Ashley, cara. Uma das top personagens mais brilhantes que eu já vi. Ela basicamente deixa o amiguinho dela ser mimado à vontade, enquanto ela basicamente só se foge no processo. E claro, depois a gente ter visto isso, a Ashley é eliminada do programa. Porque ela não soube manter o grupo unido, já que os heróis precisavam se unir. Algo que no episódio seguinte, depois do Coming Back, adivinha? O Connor faz em menos de 5 minutos. Puta que pariu. O Connor em 5 minutos conseguiu trazer uma aliança junta, tipo, o cara conseguiu juntar um grupo inteiro em 5 minutos. A Ashley em 10 episódios, tipo assim, 10, 11 episódios, não conseguiu juntar nem 2 pessoas direito, porque o Jake e a Ali viviam brigando e a Ashley separava? Não, a Ashley só fez isso uma vez porque a Ashley estava cansada. Por quê? Porque uma hora os roteiristas tinham que pensar, porra, mano, a Ashley é um ser humano, né? Ela tem que cansar de briga que ela mesma não sabe como resolver. Até porque a Ashley é a mais velha daquele grupo. Não de idade, até porque o Jake era mais velho. Mas ela é, tipo, em teoria, em maturidade. Só que é aquilo. A Ashley é burra e não sabe se relacionar com as pessoas. Tipo assim, eu acho que a Ashley e a Hannah são muito parecidas. A diferença é que a Hannah, quando precisou focar no jogo e precisou amadurecer com isso, ela tá tentando amadurecer. A Ashley não. A Ashley basicamente comete os mesmos erros desde o primeiro momento que ela pisou em Desventure. Ela é uma personagem absurda, cara. Ela ter sido merge ainda pra mim foi um milagre. Com esse cérebro de jirico, ela conseguiu ser pra mim a personagem mais burra de Desventure Camp.
E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até mais.